Vamos com imagens ao vivo agora da Espanha. Um grupo de manifestantes entrou em confronto com a polícia em Madrid durante um protesto contra uma possível anistia para os envolvidos na tentativa de independência da Catalunha em 2017. Dezenas de carros de polícia acompanham essas manifestações. As ruas foram bloqueadas e tomadas pelo fogo. A polícia lançou o que parecem ser bombas de gás lacrimogêneo. Esse protesto acontece em frente à sede do Partido Socialista Espanhol, do qual faz parte o primeiro-ministro, o presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez. O partido está negociando uma lei de anistia com o partido separatista catalão. Sánchez tenta formar um governo depois das eleições de julho que não determinaram um vencedor. Os manifestantes, acusam o primeiro-ministro de colocar o Estado de Direito em risco em troca do apoio político do partido catalão. Lorival Santana está de novo com a gente, vendo essas imagens, as chamas ali no centro de Madrid e esse protesto, toda essa questão conturbada que é a relação na Espanha com a Catalunha e essa dificuldade que o governo espanhol também vem tendo de se formar, Lorival. Estou quase achando que a política brasileira não está tão complicada assim quanto todos esses outros países que a gente já mencionou no nosso noticiário. Mas agora é muito sério isso e o quanto que seria grave se essa lei de anistia de fato for aprovada e do jeito que os manifestantes estão colocando, como se fosse uma moeda de troca para que Pedro Sánchez conseguisse maioria no parlamento e pudesse formar o governo. Sim, isso é muito sério e eu cobri em 2017, dezembro de 2017, as eleições na Espanha e fiquei exatamente na Catalunha, naquele momento em que o Carles Puigdemont, que era o líder dos separatistas catalães e outras 12 pessoas estavam exilados na Bélgica, porque se viessem para a Espanha seriam presos com grandes condenações, grandes sentenças de prisão, porque eles realizaram aquele plebiscito em meados de 2017 que foi considerado ilegal, no qual eles supostamente venceram a tese da separação da Catalunha. E aqui, naquela época o governo era do Partido Popular, e depois houve então a eleição. Era Mariano Rajoy. Rajoy, que inclusive se aposentou depois precocemente. E aí nas últimas eleições espanholas realmente não houve, como não tem havido ao longo de muitos anos, uma definição clara de uma maioria suficiente para governar. Tem havido governos de minoria com acordos táticos com grupos que vão ali permitindo a continuidade do governo. E essa concessão que o PSOE, o Partido Socialista, oferece para os separatistas realmente cria uma grande tensão dentro do país, porque é como se estivesse premiando politicamente, pessoas que foram condenadas pela justiça espanhola. Então é a política passando por cima, digamos, da justiça, embora a figura do indulto exista em todas as democracias, mas claramente esse é um indulto político, para viabilizar a formação de um governo em detrimento do Partido Popular, que tem uma posição mais dura em relação a esse separatismo, tanto catalão quanto basco. Então é uma medida explosiva mesmo do ponto de vista político. Eu confesso, Lorival, que eu estava aqui no dia das eleições na Espanha, no plantão de fim de semana, foi num domingo, e eu tinha ficado na cabeça que o líder do Partido Popular, o Alberto Núñez Feijóo, havia não saído vencedor, porque ele conseguiu uma votação expressiva, o Partido Popular, de fato, fez uma bancada maior do que o PSOE, do Pedro Sánchez, mas na minha cabeça tinha ficado que ele tentaria formar o governo e ele não conseguiu. E por isso o Pedro Sánchez ainda segue tentando se manter no governo. Sim, porque embora o Partido Popular tenha sido mais votado, ele ficou sem opções de aliados. Porque a direita foi derrotada de maneira geral e a extrema-direita teve um desempenho muito ruim naquela eleição. O PP só podia se aliar com o Vox, não tinha mais ninguém. Exato. Naquela época eu já previa que acabaria ficando mais fácil para o PSOE, mas com todas essas concessões aí, que seriam necessárias, realmente
é uma situação sem uma solução à vista. Pois é, e para a gente entender, né, nós aqui, a exemplo do Brasil, a Espanha também funciona num sistema federativo, mas que dá muito mais autonomia para as suas regiões e essa concessão de autonomia era a condição justamente para preservar a união da Espanha. Mas na Catalunha isso ficou mais forte até mesmo do que, por exemplo, no País Basco, que historicamente teve conflitos, o ETA fez uma série de ataques de características terroristas em nome do separatismo, mas na Catalunha isso se tornou um movimento político muito forte. E os catalães são meio insaciáveis, né? Porque você chega na Catalunha, os catalães eles falam espanhol com sotaque catalão, é uma língua estrangeira. Sim. O espanhol é ensinado nas escolas da Catalunha como uma língua estrangeira. Todo mundo fala catalão, que aliás tem a ver com português. Exato. Lembra português? Mistura um pouquinho de francês, como se fosse, mistura. Bota as 3 línguas num liquidificador, soa um pouco como catalão. E os ressentimentos contra a Espanha são brutais, realmente. E aí o Carles Puigdemont é um cara que tem conseguido catalisar esses sentimentos, mas ele não ganha eleições na Catalunha, mas consegue aproveitar politicamente e criar instabilidade e, como nós estamos vendo, consegue barganhar poder. Exato. Não? Desproporcional ao poder que ele tem democraticamente. Exato. A representatividade dele, né? Lembrando que essas imagens são de agora a pouco em Madrid, na capital espanhola, em que há este protesto de manifestantes que são contrários a esta ideia de anistiar os líderes separatistas da Catalunha. E a gente vê que a polícia precisou fazer uma atuação intensiva, houve prisões, algumas situações de confronto, a gente vê muita fumaça, chamas ali, como a gente via algumas dessas. E essas manifestações, quando envolve a questão do separatismo catalão e da união de uma só Espanha, isso é muito exacerbado e acaba levando a essas manifestações que inevitavelmente caem em prejuízos, em vandalismo e até confrontos e prisões com a polícia, Lorival. E a Catalunha é uma região muito rica. Então, se você conversa com os catalãos, eles vão dizer que eles carregam a Espanha nas costas, que eles pagam impostos e que não recebem o retorno na Catalunha, que esse dinheiro vai para outras regiões da Espanha. Enfim, são anos e anos de ressentimentos que vêm sendo acumulados, armazenados aí, e com um questionamento da legitimidade da Polícia Nacional e da Justiça Nacional. Ou seja, vira uma questão não só política, mas institucional bastante grave. E esse indulto entra nesse debate. Quer dizer, o primeiro-ministro está, de uma certa forma, convalidando um questionamento da autoridade da Justiça Nacional. Pois é. Agora, Lorival, do que você conhece ali da política na Espanha e as várias regiões que existem ali na Espanha que já tiveram mais ou menos viés separatista ou com uma atuação de separatistas mais intensa, esse tipo a depender do que sair dessa questão, se há, como você disse, convalidação dos ideais separatistas, de questionamento institucional da Espanha, uma só Espanha, isso poderia eventualmente servir de incentivo para uma retomada desses outros grupos separatistas? Poderia ter esse tipo de consequência? O Pedro Sánchez responderá que o que ele está fazendo é para reduzir as tensões, para assegurar a autonomia das regiões, no caso da Catalunha, exatamente para evitar um movimento separatista mais extremo. E existe um outro desincentivo ao separatismo, que é a União Europeia, que deixou muito claro para os líderes catalães o seguinte: olha, se vocês saírem da Espanha, vocês vão estar fora da União Europeia, que é algo que eles não desejam. Então existem esses fatores de dissuasão aí, é um debate bastante interessante de acompanhar, mas acho que o separatismo não chega às vias de fato, são esses irritantes políticos que a gente assiste. São as placas tectônicas da política se atritando e provocando alguns terremotos. E é muito curioso esse ponto que você coloca da União Europeia, Lorival, porque aí isso
tem a discussão na Espanha, da Catalunha com o resto da Espanha e esta pressão de fora da União Europeia. E ela também, a gente percebeu isso há algum tempo atrás, mas volta e meia isso retoma no debate, por exemplo, no Reino Unido. Né? Os escoceses queriam ficar na União Europeia, foram saídos da União Europeia junto com o Brexit ali, que foi predominante entre os ingleses, não entre os escoceses. E o quanto é difícil, por mais ideal ou por mais bem-sucedido em diversos aspectos que tem sido a formação do bloco da União Europeia, o quanto ainda há uma série de desafios. A história, o peso da história é muito mais forte nessas discussões todas, por mais engenhosas que sejam as soluções políticas e institucionais. A Escócia sai prejudicada pelo separatismo catalão, porque para ter uma estratégia linear, a União Europeia diz para a Escócia: não adianta separar do Reino Unido, nós não vamos aceitar vocês na União Europeia, porque isso seria um incentivo para outras regiões, como a Córcega na França, a Catalunha na Espanha, o País Basco na Espanha, e tem também separatismo na Bélgica, né? Existe uma tensão ali entre flamengos e os valões, que são os francófonos, né? Então, os flamengos falam holandês, né? Então, há essas tensões na União Europeia. Eles não querem abrir essa caixa de Pandora, nem mesmo com o Reino Unido, que saiu da União Europeia. Pois é, aquela saída que ainda dá muito o que falar do Brexit em 2016. A gente segue acompanhando essas imagens de agora há pouco à noite, em Madrid, na capital espanhola. Lá o fuso, meu consultor internacional e de fusos horário, Madrid, 4 horas à frente do nosso fuso, né? 1 hora à frente do horário de Greenwich, em Londres. Então, a gente aqui às 6h49 da noite, esses conflitos acontecendo já perto das 11 horas da noite, por volta das 10h30 da noite, lá em Madrid, na capital espanhola. A gente vê o quanto dezenas aí de milhares de manifestantes, talvez, um volume bastante expressivo, todos carregando a bandeira da Espanha e com o brasão ali no centro da bandeira espanhola. É isso, né, Lorival? Que também é simbólico da união. Sim, né, claro, da Espanha. Claro, né? Esse é símbolo da união, exatamente. Não só a bandeira espanhola com o vermelho e o amarelo, mas também o brasão espanhol para simbolizar a unicidade da Espanha, enquanto se tem essa discussão por parte do chefe do governo espanhol, Pedro Sánchez, propondo ou colocando em discussão uma eventual anistia aos separatistas catalães para que com isso consiga o apoio agora não me foge a cabeça quantas cadeiras, não é um número muito expressivo, pequenos, não chega a 10 cadeiras, mas pequenos. É o número suficiente para, na composição, na coalizão com vários outros partidos. O PSOE saiu naquelas eleições já fechado ali com o partido também à esquerda, que era o antigo Podemos, que mudou de nome, Lorival. E aí eu já vou lembrar aqui também o nome, enquanto o Partido Popular, o PP, já estava próximo ali do Vox, mais à direita, um partido de extrema direita em relação ao PP. O PSOE também é o partido de centro-esquerda. Então, os dois partidos mais tradicionais da Espanha, já no início da corrida para o parlamento, precisaram já sair coligados com outros partidos, já ter essa aliança mais fechada e, mesmo assim, depois precisaram fazer uma série de negociações com outras bancadas menores, algumas regionais, como é o caso dos separatistas da Catalunha, para que se possa formar um governo com uma maioria frágil, pequena, de poucas cadeiras, além dos 50% mais um, mas o que tem se mostrado necessário para Pedro Sánchez continuar à frente do governo espanhol. A gente segue acompanhando essas imagens, um conflito com a polícia, manifestantes. A gente vê ali todo o policiamento, vários desses policiais. A gente viu muitas cenas ali de gases, ali a impressão de bombas de efeito moral, gases lacrimogêneos para tentar dispersar essa multidão que foi protestar diante
da sede do Partido Socialista da Espanha, justamente por ser o partido de Pedro Sánchez que tenta formar a coalizão de governo. Lorival Santana. Estou aqui com as minhas anotações aqui da época da eleição. O Partido Popular teve 136 deputados, 47 a mais do que na eleição anterior, e o PSOE 122 deputados. Ganhou 2 deputados, mas o Vox, que seria o aliado do PP, ele teve 33 deputados, foi 19 a menos do que a eleição anterior. O novo nome do Podemos é uma nova coalizão chamada Sumar. Né? Sumar, exato. Somar em espanhol. Né? 31 deputados, 7 a menos. Então a esquerda também acabou perdendo. E a Esquerra, que é separatista, a Junts, que é a do Carlos Puigdemont, a Esquerda teve 7 deputados e a Junts 7, então 14. Sua memória tá muito boa. De maneira que o PP com o Vox tem 169, faltavam 7, só que ele não tinha para onde conseguir onde buscar esses 7. E eu fiz aqui, PSOE mais Sumar, dava 153. Aí ele precisava da Esquerra e do Junts, que são esses aí separatistas, para formar 167, ainda assim faltariam 9. Ele precisaria dos nacionalistas bascos, que tem 11 cadeiras. Então ele teve que juntar todo mundo aí, e é por isso que esse pessoal está aí nas ruas. Foi, literalmente fez um balaio ali para tentar formar a coalizão, e isso acaba tendo consequências. É a segunda noite de protestos em Madrid. Ontem, já pelo menos 4 mil pessoas já haviam feito manifestações na capital espanhola contra essa iniciativa do atual governo de propor uma anistia para os separatistas da Catalunha, e a gente vê muita destruição numa das cidades mais belas da Europa, que é a capital espanhola, Madrid. Por enquanto, Lorival Santana, muito obrigado pela sua ajuda, não só pela análise, por todo o contexto do que permeia a política espanhola, e também para socorrer este apresentador na hora de resgatar os números. Nada como um jornalista organizado que recorre às suas anotações de meses atrás e consegue achar julho deste ano e consegue trazer todas as informações.